Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Acredito que eu não vou me estender muito, né? Não vou falar muito. Mas eu peço a Deus que, pelo seu Espírito Santo, fale aos corações nessa noite. Não por mim, não por quem eu sou, mas pela misericórdia e graça do Senhor e pelo zelo e fidelidade à sua própria palavra. Amém? Gostaria que vocês abrissem ainda na carta aos Efésios. Capítulo 1. Durante a semana a gente ouviu muito, né? Tem ouvido bastante, o Senhor tem direcionado para isso, né? A respeito de conversão. E a gente tem procurado caminhar também pela mesma direção. E durante a semana a gente ouviu muito, né? Na mensagem de sexta-feira, do irmão Michel. E no domingo de manhã a gente tem ouvido muito, graças a Deus por isso. Esses têm sido o alimento da minha alma. Direção, né? Que Deus tem dado para nós. E nós vamos continuar, irmãos, nessa mesma linha. Por isso o título hoje é Crer e Padecer. Na carta aos Efésios, perdão, irmãos, Filipenses capítulo 1. Para começar, irmãos, quero ler com vocês o endereço dessa carta. Quem escreveu e a quem foi escrita. No capítulo 1, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim, olha: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora desce um pouquinho e vai para Filipenses 1, 27. Que diz assim, na primeira parte do versículo: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. No verso 29, ele diz assim: porque vos foi concedida
a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Na minha versão, linguagem de hoje, diz assim, Filipenses 1:29, porque foi dado a vocês o privilégio, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Irmãos, eu quero falar um pouquinho da minha vida para a gente chegar nesse assunto, nesse texto que a gente leu aqui de Filipenses. Eu não sei se é coisa de mulher, né? Mas eu gosto de entender as coisas, começo, meio e fim. E Deus, creio eu, que Ele é um Deus que não tem princípio nem fim. Porque Ele não foi criado e porque Ele é eterno. Mas eu sou humana. Nós somos humanos, limitados. E as coisas dentro do meu coração e na minha mente buscam essa situação. Começo, meio e fim. E eu vejo as coisas de Deus acontecendo na minha vida dessa forma. Eu busco analisar a minha existência nesse mundo, o motivo dela, para que dela, como ela se deu, como está acontecendo e para onde eu estou indo. Começo, meio e fim. De tudo. E quando eu busco na minha vida espiritual um começo, quando eu busco, eu estou falando dentro das limitações humanas, porque a palavra de Deus diz que Deus é soberano e que Ele já tem os seus escolhidos antes da fundação do mundo. Mas eu estou falando dentro do meu limite. Quando eu vejo a minha vida espiritual começando, eu tenho 8 anos de idade. Assim como essas crianças que estão aqui ouvindo essa verdade pura que tem sido ministrada aqui. E eu vi o começo, com 8 anos de idade, na vida da minha mãe. Quando minha mãe foi chamada para a presença de Deus, que o Senhor resgatou ela das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, eu tinha 8 anos de idade e foi lá que tudo começou. E eu vi a minha mãe caminhando no caminho do Senhor, me levando com ela até onde ela conseguiu. E ela foi me levando, eu me lembro de cada casa, área, onde eram ministrados cultos. Na casa do pastor Hélio, onde eu frequentei muitos, mas muitos domingos. Não tinha uma igreja fixa naquele lugar. Era a área da casa do pastor Hélio. E nessa igreja é que eu me lembro mais de como era ministrado. E depois na igreja que a minha mãe frequentou no Redentor. Igreja presbiteriana. E eu me lembro, irmãos, de flashes assim.
do meu comportamento nos cultos. Eu me lembro dos apelos para aqueles que ainda não tinham entregado a vida a Jesus, e todos os cultos eram assim, tinha apelo. E eu me lembro, na hora da pregação, aqueles homens que iam pregar de terno, gravata, e eles vinham assim com as folhas de papel, várias folhas. E sabe o que eu pensava naquela hora, quando eu via aquelas folhas? Eu pensava assim, ai, hoje vai demorar. Nossa, hoje vai demorar para acabar. Olha quanto papel. Eu tinha 8, 9 anos. Eu via o comportamento das pessoas, as vestes delas. E o tempo para mim ia passando, a adolescência ia chegando. E eu pensava assim, como eu já disse para vocês várias vezes, um dia eu vou, mas eu vou viver. Eu tenho que sair? Ainda não. E a adolescência chegando. Até os 13 anos, mais ou menos, 14 anos, de 12 a 14 anos, dentro desse período, minha mãe ainda conseguiu me levar com ela. Mas chegou um momento que caminhei sozinha, no meu caminho e minha mãe no caminho do Senhor. Parece que eu falei, olha, eu não quero isso para mim agora. E eu decidi que eu não queria. E não fui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha mãe foi incisiva comigo. Ela não me deixou à vontade, não. Como toda mãe, creio eu que ela tinha medo, né, do que pudesse acontecer comigo. E tudo que ela podia fazer era orar. Porque ela dizia para mim, não vai sair. E quando ela piscava o olho, eu já tinha ido. Porque de um momento para outro eu me tornei um terror. E daquele tempo, até mais ou menos o ano 2000, isso bastante tempo atrás, eu vivi dissolutamente, do jeito que eu queria, destruindo uma área atrás da outra na minha vida. Mas estava fazendo meu gosto. Apanhava na rua, mas estava lá. Mais ou menos entre 98 e 2000, alguma coisa aconteceu comigo. De repente, o mundo perdeu a graça para mim. De repente, minhas roupas já me deixavam ridículas. As roupas que eu vestia me faziam me sentir ridícula. O meu comportamento, as músicas que eu cantava, tudo aquilo começou a ser ridículo para mim.
Começou a me dar vergonha. E eu comecei a abandonar. E foi onde eu cheguei aqui, nesse prédio. Eu estava sentada mais ou menos no lugar onde o Vitor está, virado para lá, porque o altar era ali. Eu cheguei, sentei na cadeira, e eu senti como se esse lugar fosse minha casa. Eu me senti muito bem. As canções que cantavam, o jeito de falar. E eu me lembro da minha mente recobrando aquilo que eu aprendi na infância. E eu comparava. Irmãos, eu estou falando isso diante de Deus. Eu não estou criando uma história para vocês. Deus sabe o que Ele vê dentro de mim. E eu ouvi a pastora falando, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia. Jesus tem uma nova história para você. Ele vai mudar completamente a sua vida. E quando eu ouvi aquele apelo, que era totalmente diferente do apelo da igreja da minha mãe. Porque na igreja da minha mãe eu ouvi o apelo dizendo, olha, hoje vai ser, quem sabe, o último dia. A última oportunidade da sua vida. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Entrega a sua vida para Jesus hoje. O amanhã está na mão de Deus. Aquilo me dava uma pressão em cima de mim quando eu ouvia. E aqui eu ouvi um apelo onde me atraía para entregar a vida a Jesus. Eu cheguei aqui arrebentada. Do jeito que eu vim lá do mundo. Aqueles que me conhecem, que sabem minha história e que talvez esteja ouvindo pela internet, sabe que situação eu cheguei. Tudo destruído, tudo completamente destruído. E quando eu ouvi o apelo, Jesus vai mudar completamente a sua história. Eu falei, é isso que eu quero. É isso mesmo que eu preciso. Jesus vai mudar tudo. Está tudo destruído. Está tudo acabado. Eu quero Jesus. Eu vou me reconciliar com Jesus. Porque durante a gravidez eu tive um momento, uma experiência com Deus. E tudo aqui ficou diferente, irmãos. O louvor era agradável. As canções eram gostosas de ouvir, de cantar. Fazia a gente sair daqui leve. De verdade. Eu não estou mentindo. Durante o período que eu estive aqui, que eu cheguei aqui dia 10 de setembro de 99, estava tendo uma campanha do Impossível. E chegou eu e a Gislaine, e a Gislaine estava me levando para visitar igrejas, junto com ela. E quando eu cheguei aqui, eu falei, aqui é meu lugar.
Ela falou, não, vamos continuar visitando. Eu falei, eu não vou mais, quero ficar aqui. Eu vou ficar aqui. 30 dias depois, eu ouvi anúncio de batismo. O meu coração queimava. Eu queria, de todo jeito, mostrar para todo mundo que agora eu pertenço a Jesus. E no dia 24 de outubro de 99, me batizei. Foi, até hoje, a maior decisão, melhor decisão, a mais sincera decisão que eu já tomei em toda a minha vida. Eu não sabia o que estava para acontecer comigo, o que seria dos meus dias para frente. Eu só queria pertencer a Jesus. Na minha cabeça eu sempre tive isso, de que um dia eu seria do Senhor. Mas lá atrás, na minha adolescência, eu dizia, quando eu for velha. Mas com 22 anos, aconteceu isso comigo. Com 30 dias de batismo, 2 meses, eu já era diaconisa. Eu ficava de pé naquela parede ali, nas tardes da bênção. Final de ano, reunião de começo de ano, eleição de novos trabalhadores, e eu fui eleita obreira. Sentava aqui nas primeiras cadeiras. Obreira para orar, para expulsar demônio, para fazer visita, para interceder no culto. Obreira. Daqui, ficamos 1 ano e fomos para aquela ali. E lá, eu me tornei professora, secretária de escola bíblica. Depois, professora. E fui indo. E assim foram quase 20 anos. Que eu aprendi nesse evangelho ano 2000. E o que ele tinha de diferente do evangelho que a minha mãe viveu? Em 2017, que foi o ano em que tudo aconteceu, que vocês sabem, alguns estavam lá, onde tudo acabou e começou de novo. Eu comecei a ouvir um evangelho que, pelo fato de ter tido contato com ele quando ainda era criança, eu não conhecia. Eu comecei a ouvir coisas que eu nunca ouvi durante 17 anos, para ser justa. E o que tinha de diferente entre um e o outro? A primeira coisa que eu ouvi nesse evangelho de 2000 para cá, até 2017, a primeira coisa que eu ouvi foram promessas. Promessas que me foram feitas em nome de Jesus.
Eu vou procurar não exagerar e também não vou omitir nada. Mas a primeira coisa que me foi apresentada foram promessas em nome de Jesus. Promessa de uma vida melhor. Como eu disse para vocês, eu cheguei arrebentada. O casamento era só caco. A educação de filhos, um lixo. Como mulher, uma tola que destrói tudo. E quando eu cheguei, me fizeram uma promessa. Tudo vai ser diferente com Jesus. Onde Jesus chega, a tristeza vai embora. Eu ouvia essa frase. Onde Jesus chega, tudo é transformado. E eu acreditei com tanta força que realmente as coisas iam acontecendo como eu ouvia. A vida começou a ser transformada. As coisas começaram a mudar. O casamento, que era um lixo, caco, começou a tomar forma de casamento, de família reunida de novo, de mulher que ficava em casa, edificando a casa, a família, cuidando das filhas, levando as filhas para Jesus, levando as filhas para aprender a palavra de Deus, levando as filhas para os grupos, para as coreografias, para os teatros. Participando das santas ceias, sem casar. Participando de semanas de consagração, de jejum e oração, de jejum de 3 dias absoluto, em prol da restauração da minha vida, porque eu queria que isso glorificasse o nome de Jesus. Em pouco tempo, mais ou menos uns 6 anos, as coisas começaram a caminhar. Por quê? Porque o ensino era para que a vida melhore, para que as coisas de Deus aconteçam, você precisa ser obediente, temerosa, como Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão é para você. Assim como as estrelas do céu e a areia da praia. Você será abençoado se você for obediente. E eu acreditei que eu podia ser obediente. Lutas, problemas, tudo culpa do diabo. Tudo culpa do diabo. O diabo era o inimigo. Ele vivia perseguindo para destruir. Ele vivia levantando amantes. Ele vivia procurando roubar. Então eu era dizimista, então eu era ofertante, para combater o diabo com a obediência. Eu achava que eu podia.
Por quê? Porque me foi ensinado que Jesus venceu. Vós vencereis também. E eu acreditei. Eu apliquei a minha vida. Porque eu achava que eu amava Jesus. Eu achava que eu estava fazendo certo. Que eu estava agradando a Deus. Doença? Jamais. Doença? Nunca. Você não aceite isso. Jamais. Jesus Cristo levou todas as suas enfermidades na cruz. Você não pode aceitar doença nenhuma, derrota nenhuma, porque você é filho do rei. Lute contra isso. Aquilo entrava dentro do meu coração com força. Eu levava de manhã, de tarde, de noite no meu coração. E eu lutava para isso acontecer. Nunca questionei. Nunca duvidei. Nunca fui procurar a verdade. Jesus conquistou todas as coisas na cruz do Calvário. Jesus venceu. Você vencerá também. Riquezas. Era a prova de que Deus era comigo. Porque se eu fosse obediente ao exemplo de Abraão, as bênçãos de Abraão iriam me alcançar. Campanhas, envelopes, consagrações, preparo para a campanha, tenda dos milagres, uma semana de preparo, vigiando, porque eu estaria em cima do altar, eu estaria ministrando louvores específicos para aquele assunto. Eu orava, pedia direção para Deus. O que eu canto, Senhor? O que o Senhor quer que eu cante? Orava, pedia para o Espírito Santo me encher. E quando eu começava a cantar, e as pessoas começavam a chorar, e as pessoas começavam a levantar as mãos, eu dizia: olha, Deus respondendo as minhas orações. A unção de Deus sendo derramada. Olha o Espírito Santo tocando as pessoas. Promessas de riquezas. Dizimista diferente dos outros. Recebia a unção de óleo vermelho. Porque existia dizimistas e dizimistas obedientes. Eu recebi certificado de dizimista.
fiel. Em pouco tempo, meu marido entrou na sociedade da empresa. 7 anos pagando aluguel. Em 2 anos, compramos uma casa própria. Peguei a chave para ungir. Porque isso era para glorificar o nome de Jesus. Passa um tempo, ganha um carro zero. Leva a chave para ungir. Leva o carro para ungir. Porque isso é para dar glória ao nome de Jesus. Festa de 15 anos preparado com antecedência de 1 ano. Debaixo de oração. Senhor, eu não quero que seja uma festa mundana, Senhor. Eu não quero que o seu nome seja envergonhado. Eu jejuei. No dia do aniversário de 15 anos da Carolina, eu chorei a manhã inteira, orando ao Senhor para que fosse algo que glorificasse o nome dEle. Tudo errado, igreja. Tudo mentira. Promessa de gravação de CD. A vida inteira gostei de música. No mundo. Sempre gostei de música. Meu pai brigava comigo porque eu dormia com a cabeça no rádio. De madrugada. Escutando bem baixinho as músicas americanas. Aí vem para Jesus. Receba unção para o ministério de louvor. Cantava com os playback. No final do culto, as pessoas vinham me procurar e falavam assim: irmã, era você ou era o CD? Ministra de louvor, um grupo de 24 membros do grupo. Tinha que dividir em 3 grupos para poder participar. Todos. Fomos para São Paulo. Ministrar a igreja fora. Paguei. Eu não. Meu marido. R$ 8.000 para gravar o CD. Não consegui montar o repertório. Deus não deixou. Tudo quanto é música, que as pessoas chegavam para mim,
Márcia, olha essa aqui. Essa aqui vai pegar igual chiclete. Eu não queria. Não entrava no meu coração. E eu não sabia qual que era. Aquelas não entravam no meu coração. Mas eu também não sabia qual era. Está lá até hoje. Gravadora pago. Quando eu encontro com o dono da gravadora, fala para mim, e aí? Você não vai voltar lá? Acho que até já perdi o dinheiro. Comprei músicas. R$ 2.000 de músicas. Composta por outras pessoas. Está lá, nas pastas dentro do escritório. As riquezas te alcançarão. E elas me alcançaram mesmo. Mas não me satisfaz. Faz 4 anos e alguns meses que eu tive os olhos abertos. Deus, por sua infinita misericórdia, soberana graça, não sei. O amanhã não sei. Só sei que até aqui fui acometida pela graça de Deus. Sabe o que é isso? Uma coisa sobrenatural que não depende do ser humano para acontecer. Quando Deus quer, Ele vem e faz. E não explica. Porque Ele não tem obrigação de explicar nada. E os meus olhos foram abertos. Como eu acredito que o de muitos aqui. Não sei de que forma isso aconteceu com você. Mas comigo foi assim. E quando os meus olhos foram abertos, eu comecei a enxergar que esse evangelho que eu estou lendo, que eu estou ouvindo, é igual o evangelho da minha mãe. Mesmo sendo tão pouquinho que eu ouvi lá, o que eu vi, igual. As pessoas são simples, humildes. A minha mãe nunca teve nada, gente. Minha mãe nunca teve nada. Minha mãe morreu quando ela conseguiu comprar material para reformar o banheiro dela. Comprou as pecinhas do banheiro, a porta. Mês seguinte, Deus levou ela. Nem desfrutou de um banheiro reformado. Sempre trabalhou, lutou, nunca conseguiu. Teve a casinha do Razi lá, que conseguiu pagar junto com meu pai. Andava com grampo no cabelo, sandalinha, saia, blusa descombinada. Mulher de Deus, rodeada de pessoas, querendo ouvir o que ela tinha para dizer de Deus.
Esse evangelho parece com ela. Parece com aquele que ela me apresentou com 8 anos de idade. Não tem glamour. Não tem promessa de vida melhor. Não tem. Você vai vir para Jesus? Você quer vir para Jesus? As coisas vão ficar ainda mais estreitas. Porque o caminho da eternidade com Deus é estreito. Sua vida não vai melhorar. Olha que diferença, irmãos, do que eu ouvi. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tentar fazer o que você quiser para agradar a Deus. Deus odeia você. Deus não tem nada com você. Olha que diferença. A sua obediência ofende a Deus. As suas obras de justiça são ofensas para Deus. Olha que diferença. Lutas, problemas, faz parte da vida cristã. Não é culpa do diabo, não. Ela é o perfil, ela traça o perfil do cristão verdadeiro. Lutas, perseguições, discórdia no casamento, separação no meio da família. Tudo contrário do que me falaram. Tudo contrário do que eu aprendi em 20 anos. E olha aqui, vão dizer que eu estou louca. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é loucura para aqueles que não têm os olhos abertos. A cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo. Mas é o poder de Deus para aquele que crê. Jesus venceu. Ponto final. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto final. Doenças, perdas, é isso que você vai ter, tomando a cruz e seguindo Jesus. É isso que você vai ter aqui. Não adianta você lutar contra. Porque isso vai acontecer.
para você que crê verdadeiramente na obra da cruz. Jesus, na cruz, levou o pecado daqueles que o Pai já escolheu antes da fundação do mundo. Jesus não conquistou casa, ele não conquistou carro zero, ele não conquistou saúde plena, ele não conquistou felicidade. Nada disso está na cruz de Cristo. Mentiram! Estão mentindo ainda. Eu quase fui para o inferno por causa de mentira. E continuam mentindo até hoje. Estão mentindo de balde, estão mentindo nos altares, estão enganando as pessoas até hoje. Jesus conquistou minha amizade com Deus na cruz. Ele me reconciliou com o Pai. Eu posso ser chamada de filha de novo por causa da cruz de Jesus, irmãos. Não é casa, não é carro, não é vida boa, não é festa planejada com 1 ano, 2 anos de antecedência, não é viagens para o exterior, não é viagens para a praia 2, 3 vezes por ano. Não é isso que Jesus conquistou, não é. Jesus nos leva de volta para o Pai. E Ele diz assim: aqui vocês terão aflições, vocês sofrerão perseguições por causa do meu nome. 2 serão contra 3, 3 contra 2 dentro de uma casa, de uma família. Porque haverão aqueles que creem em mim e aqueles que não creem em mim. Jesus prometeu que vai levar todo aquele que é dele, ele vai voltar para buscar. Ele vai tirar desse mundo completamente destruído, que as pessoas estão festejando, felizes como se nada tivesse acontecendo. Louvado seja Deus, que abriu os meus olhos a tempo, igreja, que teve um começo, um meio e terá um fim. Riquezas, bens, a promessa que me fizeram em Isaías, capítulo 1. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Eu vomito, eu desprezo, porque não é de pão, não é só de pão que viverá o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. É do conhecimento de quem Deus é.
e da obra gloriosa do seu Filho Jesus. A respeito das riquezas, o meu Senhor Jesus diz assim: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Meu casamento será acrescentado, se assim o Senhor quiser. A conversão do meu marido será acrescentada, se assim o Senhor quiser. Casa, carro, se Ele me deu, é porque é para Ele. É para o reino dele, é para servir às pessoas e ao reino de Deus. Eu nunca trabalhei para desfrutar disso, eu nunca fui atrás. Riqueza. Jesus disse: o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades antes que lhe o peça. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se meu marido falecer, o que você vai fazer da vida, Márcia? Eu vou seguir Jesus. E onde o Senhor quiser, Ele vai me colocar. Quando eu tiver fome, se Ele quiser, vai me alimentar. Porque Ele alimenta os pássaros. Nunca vi um passarinho trabalhar. O mundo está completamente destruído de poluição e disso e daquilo. Todos os dias uma nova flor brota nessa terra. O ar tem mantido nossos pulmões. É Deus. Sustentando, dando o ar, o sol, a chuva, o calor, o frio, para os bons e para os maus. Ele é justo. Ninguém pede e muito menos agradece, mas Ele faz. Eu vou continuar seguindo Jesus, até porque não fui eu que escolhi Ele, Ele me escolheu. Minha riqueza, a minha glória, é cumprir todos os dias da minha vida na presença de Deus nessa terra. Isso é riqueza para mim. É a graça que eu não merecia. É o lugar que eu não deveria estar. Mas Ele me colocou aqui. Eu não deveria estar aqui, mas Ele me colocou aqui. E eu vou ficar aqui até o Senhor me tirar daqui. Cara feia de ninguém vai me tirar daqui. Faça a cara que vocês quiserem. O Senhor falou para mim: se eu mandasse você para um povo estrangeiro, certamente eles te ouviriam, mas a casa de Israel não vão querer te ouvir, porque são rebeldes.
E eu vou continuar pregando aquilo que o Senhor me der. Eu não tenho capacidade, eu não tenho tempo, eu não tenho vida suficiente para ter experiências com Deus, mas aquilo que Ele me der eu vou falar. Aquilo que o Espírito de Deus colocar na minha boca vai sair, porque não depende de mim, depende dEle. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E todo aquele que o Senhor chamou, e todo aquele que o Senhor escolheu, vai obedecer, quer queiram, quer não, porque o Senhor é soberano, e Ele vai fazer com que aconteça. Eu corro o risco de ver minhas filhas ficarem para trás, de ver meu marido ficar para trás. Eu corro esse risco. Tem dias que eu penso que eu já perdi a sensibilidade do meu coração. E eu peço ao Senhor, me dá um coração sensível, que ama, que chora. Como uma mãe que perde o filho no mundo. Me dá um coração, Senhor, igualzinho da minha mãe, que chorou tanto por mim, que orou tanto por mim, que teve dores de parto para eu nascer sem nunca eu ter entrado naquele ventre. Para que eu possa conduzir essas pessoas e eles possam um dia crer em Jesus de verdade. Porém, conscientes de que Deus não tem promessa de vida boa para você. Jesus não conquistou riqueza nessa terra para você. Dentro da sua casa vai ter desavença, sim, vai ter. E a força do Senhor vai te sustentar se você é um dele. Porém, o amor de Deus, que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nunca penetrou no coração do ser humano, é aquilo que Ele tem guardado para aqueles que o amam. Sexta-feira, quando o irmão Michel falou, eu fico pensando se eu vou para o céu, ou como eu vou encarar meus irmãos, que aqui nessa terra foram decapitados, cerrados pelo meio, jogados num óleo quente, acesos como tochas. Mães que foram estraçalhadas por leões, crianças que foram comidas por leões. Como que eu vou encarar essas pessoas? Eu fiquei triste, irmãos. Fiquei arrasada. Porque quem sou eu? Como que eu vou chegar perto deles? Graças a Deus por Jesus Cristo, que foi estraçalhado no meu lugar, que foi humilhado,
cuspido, destruído. Graças a Deus que Ele viveu tudo isso por mim. Eu não vou passar pela boca de leão. Acho que não. E nem vou ser jogada num tacho de óleo quente. Não vai ter perseguição como aquela. Não vai. Mas o meu Jesus foi dilacerado. A espada atravessando. A agonia na alma. Coisas que aqueles homens, heróis da fé, nunca provaram. O meu Jesus passou por mim. O cálice da ira de Deus, que aqueles heróis da fé nunca tomaram, e graças a Deus, Jesus tomou por mim. E o que eu tenho que fazer agora? Crer e padecer. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque foi dado a vocês o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio. Privilégio. Não é amanhecer no meio da luta com uma cara de coitadinho. Não é de madrugada com uma cara de coitadinho. É privilégio de sofrer por Ele. É privilégio de ser zombado por causa do nome dEle. O que eu tenho que fazer agora? Que Jesus morreu, sofreu, pagou toda a minha dívida impagável. Creio nele, sofro por ele. O que tiver que sofrer, mesmo que não seja como a dor daqueles heróis da fé. Sofra o que você tiver que sofrer. Porque isto é um privilégio de Deus. É um privilégio de Deus. Grava isso na tábua do teu coração. É um privilégio de Deus. Sofrer por Cristo. Como? Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Nunca se valeu. Nunca usou seus poderes para se valer como Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Como se humilha? A semelhança de Jesus. Se humilha.
Estão zombando da sua integridade? Estão zombando de quem você é, servo de Deus? Cale-se. Como uma ovelha muda como teu Senhor, cale-se. Cale-se, entregue a Ele tudo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Isso é ser obediente. Isso eu não sabia. Eu não sabia. Até a morte, e morte de cruz. Se eu tiver que morrer por mãos, seja lá qual for a minha morte nessa terra, eu quero morrer louvando ao meu Senhor. Deus me deu o dom do canto, deu voz afinada, ouvido. Que isso seja para a glória dEle. Eu quero cantar como aquele povo entra à arena, louvando ao Senhor. A dor, Senhor, por um breve momento, as aflições de um breve momento, não se compara à glória que há de vir. Eu quero cantar essa canção. Mesmo que seja num leito de hospital, definhando o corpo. Eu quero cantar. Mesmo que seja perseguida por governos, por não aceitarem a verdade que é pregada pelo Espírito de Deus, pela minha boca. Quero cantar como Paulo e Silas na prisão. Eu quero cantar como meu Senhor Jesus cantou após tomar a ceia que precedia a cruz. Eu quero cantar. Esse momento é breve, Senhor. Breve é essa dor, essa aflição, porque ela não se compara à glória que está esperando. É assim que eu quero cantar. O dia que Deus quiser ouvir o meu canto, Ele vai dar uma letra assim. E eu vou cantar para a glória dEle. Um dia, o Senhor vai receber o meu cântico. Um dia, eu vou louvar a Deus de verdade. Nem que seja na minha morte. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus tenha misericórdia de mim. Todos os dias da nossa vida nessa terra. Você não está mais enganado. Você não está mais com os olhos fechados, seus ouvidos tapados. Você sabe que com Jesus é perda nesse mundo. Com Jesus é renúncia desse mundo. Com Jesus é abandono das regalias, dos prazeres, das conquistas terrenas para as conquistas celestiais. Se você acha que isso é loucura, então você não pertence a esse povo. Se você acha que isso é doideira, então você não é um escolhido. Você não foi eleito antes da fundação do mundo. Porque os eleitos
ouve a voz do seu pastor e o segue. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem de pé, vamos encerrar. Senhor, eu te agradeço por hoje. Como eu tenho orado, Senhor, as pessoas me veem por fora, mas é o Senhor quem me conhece por dentro. E o Senhor sabe que eu não tinha capacidade para estar aqui, Senhor. Nem hoje, nem outro dia nenhum. Mas é como o Senhor me avisou desde o início. Não é você, é Deus. Assim, Senhor, cumpra a sua vontade aqui. Cumpre o seu querer. O Senhor é Deus ontem, hoje e para sempre será. Situação nenhuma muda quem o Senhor é. Eu continuo aqui, Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Põe na minha boca a tua palavra, como o Senhor disse. E abre ela quando o Senhor quiser. Isso não é mérito meu. É glória para o Senhor. Toda a honra, Senhor. Toda a glória. Toda a exaltação. Eu devolvo ao Senhor. Que restaurou todas as coisas. Que colocou todas as coisas no devido lugar. Que tomou o teu lugar atrás desse púlpito, Senhor. Que estabeleceu o seu trono aqui. E o Senhor vai concluir a obra que o Senhor começou. Eu creio nisso. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sei que não será fácil. Nunca foi, Senhor. Por favor, não me abandona, Senhor. Não, Senhor, nunca me deixa. Nunca me deixa, Senhor. Desde o ventre de uma mulher nessa terra eu tenho sido abandonada, Senhor. O Senhor é fiel a ti mesmo. Por favor, me inclua na sua fidelidade, Senhor. Fica comigo, fica com essa igreja, fica com esse povo, com aqueles que são seus, com aqueles que o Senhor tem que avisar do perigo. Faça a tua vontade, o Senhor é Deus. E eu sou de barro, Senhor. Quebra e faz de novo. Faz a tua vontade, o Senhor é bom. Eu creio nisso. Agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão, Senhor. Agradeço por esses que o teu evangelho tem penetrado na alma. Que eles fiquem firmes até o fim, Senhor. Que eles fiquem firmes até o fim. E sejam salvos. Pela tua graça, Senhor. É isso que eu oro, Deus. E te agradeço em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe vocês.